Mi, lá, ti, lá, si, mi, dó, ti, lá, si, lá, ti, dó, ré, dó, ti, lá, si, lá. Mi, lá, ti, si, mi, dó, ti, lá, si, lá, ti, dó, dó, ré, dó, ti, lá, si, lá. Olá! Você tem dificuldade para estudar solfejo sozinho? Assista ao vídeo e veja as 10 dicas que preparamos para te ajudar a alcançar um solfejo bem-sucedido. Vamos lá? Dica 1. Examine todos os elementos musicais antes da leitura. Vamos examinar aqui o ritmo, a melodia, as frases e a harmonia. O primeiro ponto a ser analisado será a melodia. Devemos fazer a nós mesmos as perguntas. Qual a tonalidade? A melodia começa no primeiro grau da escala ou em outra nota? Como a gente pode ver nesse exemplo, a melodia começa na dominante. Vamos examinar a melodia e localizar as notas de referência, como tônica, terceiro, quinto grau da escala, circulando-as se necessário. Agora aqui na tela vão aparecer para vocês as notas de referência desse exemplo de solfejo. Vamos ver que a melodia vai começar no quinto grau e vai saltar até o primeiro grau, logo depois subindo para o segundo e descendo em graus conjuntos até parar no sétimo grau da escala, que é a sensível. Depois, a melodia volta para o quinto grau, e aí vamos ter um novo salto até o terceiro grau da escala, novamente descendo em graus conjuntos até parar no sétimo grau de novo. Ao chegarmos na segunda frase, uma novidade que a gente vai ter vai ser o quarto grau da escala. A melodia vai subir em graus conjuntos a partir da tônica até o quarto grau, né? Lá, ti, dó, ré. E aí vamos ter esse novo elemento, e depois disso vamos novamente descer em graus conjuntos até o sétimo grau. E aí a terceira e a quarta frases não vão ter novos elementos no sentido melódico. Depois disso, vamos localizar os saltos, identificando os intervalos e as sílabas que iremos utilizar. Veja aí na tela. Nesse exemplo, e aqui já estamos falando de padrões na melodia, podemos ver que o discurso melódico se estrutura em perguntas e respostas. É muito predominante o uso dos graus conjuntos, porém a gente tem dois saltos que são muito marcantes. As perguntas, elas sempre vão começar com o salto de quarta ascendente, que vai ser o Mi, Lá, e o compasso seguinte vai ter uma sexta menor ascendente, que é o Mi, Dó, né? Mi, Lá, Ti, Lá, Si, começando em quarta ascendente, Mi, Dó, Ti, Lá, Si, começando com a sexta menor ascendente. E aí a melodia ela vai subindo em graus conjuntos, depois descendo também em graus conjuntos até parar na tensão. E aí a gente vai ter uma terça maior descendente, né? Ela para na tensão que é o Si, a sensível. E aí volta para o Mi. E nas respostas, temos sempre a melodia subindo em graus conjuntos até chegar no Ré. E depois descendo em graus conjuntos até chegar no repouso, que é o Lá, Si, Lá. Em seguida, vamos analisar o ritmo. Em primeiro lugar, vamos determinar o andamento e a métrica da música. É sugerido um andamento mais rápido, porém até a gente ganhar confiança, vamos trabalhar de forma mais lenta para depois pegar o exercício de maneira mais rápida. A métrica é 4x4. A figura que representa a unidade de tempo é a semínima e a divisão é representada por colcheias. Agora vejamos os padrões rítmicos. Todas as frases, sem exceção, vão começar em anacruze, e aí a gente vai ter o padrão tá, 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 tá. As frases a e a linha mantêm o padrão de alternar entre semínimas e colcheias, enquanto entre as frases b e b' existe uma variação maior, só que ambos terminam em uma sequência de 3 semínimas. Quanto às frases, em alguns exercícios, elas vão ser facilmente identificadas pelas ligaduras de fraseado, que vão nos dar o momento certo da respiração.
E aí é o caso desse nosso exemplo. Caso não houvessem essas ligaduras, a gente poderia fazer o exercício de identificar as frases através da estrutura e das linhas melódicas do solfejo. Aqui nesse exercício, nós vamos ter a progressão 5/1 durante toda a música, terminando numa cadência autêntica perfeita. Perceba que temos momentos de tensão no terceiro grau da dominante, que é Si, a sensível, e a melodia caminha até que temos o sentimento de repouso no primeiro grau do acorde de tônica, que é o Lá. Terminamos essa dica com a análise da harmonia, identificando a harmonia que está subentendida pela linha melódica. Nesse caso, a melodia caminha de forma que o ouvido meio que pede os acordes de tônica no primeiro grau e dominante no quinto grau, como podemos ver na imagem. Dica 2. Sempre estabeleça a tonalidade antes da leitura. Se eu for solfejar, por exemplo, em Lá menor, a gente vai ver que fica uma tonalidade muito grave para mim. Mi, Lá, Ti, Lá, Si, Mi, Dó, Ti, Lá, Si, Lá, Ti, Dó, Ré, Dó, Ti, Lá, Si, Lá. Se eu for solfejar na oitava de cima, vai ficar muito agudo. Mi, Lá, Ti, Lá, Si, Mi, Dó, Ti, Lá, Si, Lá, Ti, Dó, Ré, Dó, Ti, Lá, Si, Lá. Então a tonalidade que fica mais confortável para mim vai ser o Dó menor. Mi, Lá, Ti, Lá, Si, Mi, Dó, Ti, Lá, Si, Lá, Ti, Dó, Ré, Dó, Ti, Lá, Si, Lá. Então todas as notas desse tom vão ser confortáveis para mim. Talvez você se sinta melhor solfejando em Lá menor, talvez você se sinta melhor solfejando em Dó menor ou em qualquer outra tonalidade. O ideal é que você encontre o tom mais apropriado para você. Dica 3. Prepare e condicione o ouvido, a mente e o corpo antes da leitura. Cante padrões melódicos e rítmicos que sejam compatíveis com as habilidades que o exercício requer. No caso desse, você pode treinar arpejo da tônica e da dominante na tonalidade menor, utilizando semínima pontuada e colcheiro. Então, o que eu vou fazer agora é improvisar em cima desses elementos que foram mencionados. Mi, Lá, Ti, Dó, Ti, Ti, Lá, Lá, Si, Lá. Mi, Lá, Ti, Dó, Ti, Lá, Si, Lá. Lá, Ti, Dó, Ré, Dó, Ti, Dó, Ti. Ti, Dó, Ti, Lá, Si, Lá, Mi, Lá. Dica 4. Sempre estabeleça uma métrica antes de começar a leitura. Escolha um andamento que seja adequado para as suas habilidades. Na dica 1 nós falamos que o exercício sugere um andamento mais rápido, só que não se preocupe com isso agora. No começo, você pode treinar em um andamento mais lento. Sinta a pulsação internamente, marcando o tempo apenas com batidas leves ou regência do compasso. Sinta a divisão do pulso e os padrões rítmicos utilizados. Então, antes de começar a execução do solfejo, eu vou definir aqui uma pulsação que eu acho que vai ser mais adequada para esse início. E aí a gente vai internalizando com leves batidas até sentir que está pronto para começar, né? Mi, Lá, Ti, Lá, Si, Mi, Dó, Ti, Lá, Si, Lá, Ti, Dó, Ré, Dó, Ti, Lá, Si, Lá. E aí você pode ver que depois de ter internalizado, eu já não sinto mais a necessidade de ficar fazendo essas batidas depois do início do solfejo. Dica 5. Leia o exercício silenciosamente antes de ler em voz alta, de preferência usando uma monossolfa.
E aí, depois de eu fazer o solfejo silenciosamente, apenas com a mão na solfa, vai ficar mais fácil para eu executar ele em voz alta. No caso, vai ficar assim. Dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó, ti, dó, ré, mi, ré, dó. Sol, lá, ti, dó, dó, ti, dó, ré, mi, ré, dó. Dica 6. Cante todos os exercícios a capela. Se você fosse apoiar instrumento, como por exemplo, mi, lá, ti, lá, si, mi, dó, ti, lá, si. Vai acontecer de você achar que está solfejando bem, quando na verdade o instrumento é que está dando as notas para você. E então você vai estar adquirindo vícios ao invés de desenvolver as suas habilidades por conta própria. Dica 7. Execute os exercícios do início ao fim. Não fique parando para corrigir a afinação ou ritmo. Se você errou, siga em frente seguindo o mesmo andamento. Apenas após essa leitura inicial, você volta para corrigir individualmente cada ponto que você errou. Se você achar necessário, você pode cantar apenas o ritmo ou apenas as notas. Primeiro eu vou executar apenas as notas sem seguir o ritmo que já está definido. Mi, lá, ti, lá, si, mi, dó, ti, lá, si, lá, ti, dó, ré, dó, ti, lá, si, lá, mi, lá, ti, si, mi, dó, ti, lá, si, lá, ti, dó, ré, dó, ti, lá, si, lá. Então, depois de ter realizado esse processo, eu vou fazer o mesmo com o ritmo, sem me preocupar com a melodia. Vai ficar assim. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E então, depois de ter internalizado ambos individualmente, eu vou unir os dois, executando o solfejo por completo. Dica 8. Cante as frases como uma entidade musical única, ao invés de uma série de notas individuais. Perceba a diferença. Mi, lá, ti, lá, si. Mi, dó, ti, lá, si. Lá, ti, dó, ré, dó, ti, lá, si, lá. Eu fiz o primeiro exemplo de uma maneira caricata, mas é muito comum que os estudantes no começo executem daquela primeira forma. O ideal é que se preste atenção às frases, porque a linguagem musical possui um discurso definido. Busque treinar os seus olhos para seguirem em frente na leitura, para poder dar fluidez e musicalidade ao seu solfejo. Dica 9. Não escreva símbolos tonais, rítmicos ou nomes de notas na partitura. O solfejo nunca deve ser treinado com símbolos extras ao da própria partitura. Se você fizer o que está aparecendo aqui na tela, você vai acabar se apoiando demais em elementos externos ao invés de desenvolver a fluidez da sua própria leitura. Dica 10. Após conseguir solfejar um exercício com precisão, repita-o. Em um andamento mais rápido, silenciosamente, ou então cantando apenas alguns compassos selecionados. E além disso, tente descartar o nome das notas, cantando em uma sílaba neutra, como por exemplo, tarararará, tarererê. Ou então use monossofas. Por fim, lembre-se, habilidades requerem repetição e podem ser desenvolvidas com a prática persistente. Sessões curtas e frequentes vão ser mais eficientes do que sessões longas e apenas ocasionais. É melhor você estudar 20 minutos por dia do que estudar 1 hora uma vez na semana.
e sempre que puder, pratique com um colega. É isso. Hora de praticar sozinho. Não esquece de voltar aqui depois para avaliar nossa aula e comentar os resultados das nossas dicas. Se inscreve no canal e dá like no vídeo.